A placa do Pacífico está se deslocando e o que está em cima se move com as placas sob efeito da subducção. Por exemplo, as Ilhas Havaianas estão se movendo em direção ao Alasca. Partes da Califórnia estão avançando para o Alasca. A Baixa Califórnia também. Então parece que o Alasca é um local cobiçado onde todos esses elementos vão acabar. Então, o mapa do Pacífico mudará lentamente, movido pela incrível força da subducção. Esta é a verdadeira história do Círculo de Fogo. A subducção cria as plumas de magma que formam os vulcões explosivos da região. A subducção provoca os violentos megaterremotos que sacodem a região, varrendo cidades inteiras em segundos e desencadeando tsunamis. O processo de subducção libera um colossal volume de energia, tanto através de terremotos como erguendo essas montanhas e vulcões. É uma coisa realmente de uma força inconcebível. É isso que torna o Círculo de Fogo o lugar mais geologicamente ativo e mais mortal de todo o planeta. E assim vemos todo o cenário, criação e destruição da placa no Oceano Pacífico. E o Círculo de Fogo é a fronteira desse ciclo, o lugar onde toda essa destruição acontece. Os geólogos agora reuniram as evidências do que torna o Círculo de Fogo tão perigoso e descobriram o que o alimenta. Erupções violentas de lava em blocos criaram os famosos vulcões do Círculo de Fogo. Rochas mistas provenientes do solo oceânico, encontradas a quilômetros da costa, evidenciam o processo de subducção que forma os vulcões. Costas sublevadas indicam gigantescos megaterremotos causados pela subducção nas profundezas. E aparelhos de GPS sinalizam as imensas correntes de convecção que alimentam todo o sistema. Essas forças gigantescas criaram o Círculo de Fogo. A energia que move todo esse sistema convectivo realmente não tem paralelos na Terra. Não há nada que possamos comparar com isso, com a quantidade de energia e a força que deslocam os continentes. Comprimem uma placa contra a outra e arrastam uma para baixo da outra. Realmente são forças tremendas. São forças inexoráveis. E enquanto a forma do Pacífico mudará lentamente ao longo de milhões de anos, vulcões explosivos continuarão a se erguer sobre suas margens. Uma prova dinâmica de que a Terra nunca descansa. Agitado e dinâmico. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. Forças titânicas estão sempre em ação, deixando uma trilha de mistérios geológicos. Este episódio explora o Vale Yosemite, um gigantesco cânion de 900 metros de profundidade. Em uma viagem no tempo, cientistas desvendam os segredos escondidos nessas imensas muralhas de granito. Rochas que literalmente foram ao inferno e voltaram, congelaram, mergulharam e foram trituradas por forças esmagadoras. É mais um capítulo da incrível história de como nasceu nosso planeta. Vale Yosemite. As montanhas da imponente Sierra Nevada, Califórnia, abrigam um vale como nenhum outro na Terra, Yosemite. Um cânion de granito de 1,5 km de largura por 11 de extensão. Aqui encontram-se alguns dos traços geológicos mais incríveis do planeta. O Half Dome, o pico mais famoso dos Estados Unidos. Yosemite Falls, a maior queda d'água contínua do continente. E El Capitan, um dos maiores penhascos escarpados do mundo. Mas estas maravilhas foram descobertas pelos europeus há apenas 150 anos.
Eles ficaram maravilhados com essas muralhas, penhascos de granito e quedas d'água. Assim como a gente também ainda fica. Desde sua descoberta, o vale está cercado de mistérios. É como se uma força maior tivesse chegado e dito: olha que lugar mais lindo aquele ali. Vamos acrescentar um pouco de grama, uma floresta de carvalhos aqui e pronto, ficou perfeito. Esse lugar não parece uma formação casual, mas algo planejado para impressionar, maravilhar e deixar as pessoas sem fala. A formação atípica do Vale Yosemite há séculos intriga a ciência. Eu acho que diante de algo tão grandioso, é normal a gente se perguntar como tudo isso começou. Como uma coluna de pedra e outras estruturas rochosas alcançaram centenas de metros de altura e de onde saíram. Há séculos, as pessoas tentam achar uma resposta para isso. A história começa em 1870, quando o geólogo amador John Muir partiu em busca de respostas. Fundador do Sierra Club, Muir provou sua obsessão criando carneiros no vale e escrevendo artigos sobre Yosemite. Ele escreveu: "Nenhum templo feito pelo homem se compara a Yosemite." Muir vasculhou o vale à procura de pistas da formação desse estranho canyon em formato de caixa e chegou a uma teoria radical e aparentemente absurda. Ele acreditava que o clima terrestre era totalmente diferente em outras eras, e o canyon, por onde corre o rio Merced, era uma gigantesca geleira de quilômetros de espessura. Muir sugeriu que durante milhares de anos, conforme descia a montanha lentamente, o rio abriu uma fenda e moldou os penhascos íngremes dos paredões de granito. Mas tal ideia controversa incomodou seu temido rival, Josiah Whitney, o respeitado professor e geólogo da Universidade da Califórnia. Josiah Whitney não tinha muito respeito por John Muir, porque o Whitney era um geólogo acadêmico e, na época, John Muir cuidava de carneiros. Ele devia pensar: o que é que esse homem sabe sobre geologia? É muita ousadia. Para Whitney, o intrigante Vale Quadrado e Escarpado poderia ter sido formado apenas por um evento repentino e cataclísmico. Ele defendia que imensas fendas no solo fizeram o vale se afastar e afundar bruscamente, formando os paredões íngremes nesse processo. Whitney e Muir discutiram durante décadas, mas hoje os cientistas esperam montar esse complexo quebra-cabeça de uma vez por todas. O primeiro passo da investigação é entender como as rochas foram criadas. O cânion é quase todo composto por granito, uma das rochas mais resistentes da Terra. A fim de entender a formação do vale, os cientistas voltaram ao início dos tempos. Há 250 milhões de anos, a paisagem era muito diferente. Os dinossauros vagavam pela Terra e dominavam os céus. Um resquício incrivelmente raro daqueles tempos foi descoberto a noroeste do vale, no Monte Hoffman. Este trecho de rocha avermelhada e frágil é o mais antigo do parque. Trata-se de arenito, que no passado cobria toda a região do vale. Essa rocha é bem diferente da maioria daqui de Yosemite. A cor é mais escura e a textura é diferente. Essa é a pedra sedimentar original depositada em camadas ao longo das eras. Areia e lodo se compactaram nesta região litoral. E milhares de anos se encarregaram de formar o arenito. Mas a paisagem tranquila foi transformada por algum tipo de fragmentação subterrânea. E a prova está aqui nas pedras. Aqui podemos ver uma camada de rocha sedimentar mais antiga, com várias camadas e junções que se estendem até aqui em cima. O estranho é que esta faixa de granito cortou a rocha sedimentar e a dividiu em duas seções. Mas esta estranha formação pode ser explicada por meio de uma simples experiência com areia e cera. A cera vermelha representa o granito e a areia representa a rocha sedimentar. Eu vou aquecer para ver o que acontece quando a cera derreter. Já dá para ouvir. Ah, deu certo.
Veja que a cera começa a atravessar a areia. A cera derretida é mais leve, por isso abre caminho em meio à areia que representa a rocha sedimentar. E olha, tem mais. Isso prova que a única maneira de o granito atravessar o arenito é quando derretido e capaz de fluir como um líquido. A rocha é derretida a grande profundidade, sobe em direção à crosta e, nesse caso, abre caminho por uma fenda, forçando-a a abrir mais, e depois esfria e solidifica na forma de uma faixa de granito. A faixa de granito indica que os rochedos de Yosemite foram aquecidos a 980 graus centígrados e derreteram. 95% das rochas de Yosemite são granito, e dá para ver a olho nu os cristais que ele tem. São grandes e indicam que esta rocha esfriou bem lentamente. Agora, os cientistas querem descobrir o evento responsável pelo derretimento das rochas. A investigação os levou ao Monte Gibbs, outra montanha de rara coloração, situada no extremo norte do parque. Composta de rocha vermelho acinzentada, sua base é uma camada de granito. Curiosamente, essas rochas também foram derretidas. Essa aqui é uma pedra do Monte Gibbs. E o interessante é que os cristais dela são bem pequenos, mal dá para enxergar. Esses pequenos cristais revelam um fato interessante. Quando a rocha fundida resfria rapidamente a céu aberto, os cristais não têm tempo de crescer. Tudo indica que se trata de uma rocha vulcânica que foi arremessada para fora da superfície. Há 200 milhões de anos, vulcões sacudiram a tranquila costa oeste. A Terra explodiu em rochas incandescentes. Ao longo dos 100 milhões de anos seguintes, a lava se espalhou pela Terra, cobrindo o arenito com uma camada de rocha vulcânica de 3.000 metros de altura. Mais de 600 quilômetros de costa foram tomados. Sierra Nevada, a maior cadeia de montanhas da América do Norte, está em formação. E a região onde mais tarde seria Yosemite está bem no meio do caminho. Mas parte da rocha vulcânica nunca chegou à superfície. E presa embaixo das imensas montanhas, ela resfriou, criando uma câmara gigante cheia de granito solidificado a 3 quilômetros de profundidade. Com 650 quilômetros de comprimento, 95 de largura e 30 de profundidade, a câmara se estendia por toda a cordilheira de Sierra Nevada. Os imensos blocos de granito de Yosemite foram moldados em uma fornalha a 3 quilômetros abaixo da superfície. Há 100 milhões de anos, eu estaria em uma gigantesca câmara de rocha fundida, com quilômetros de pedra se erguendo acima de mim. Os cientistas que investigam a formação das rochas de Yosemite descobriram faixas de granito, evidência de que as rochas derreteram em algum período. E rochas vulcânicas, prova de que o granito se formou a grande profundidade da superfície. Mas os cientistas continuam intrigados. O granito de Yosemite é tão forte que não se parece com o de nenhum outro lugar na Terra. Durante centenas de anos, eles tentaram solucionar o mistério, enquanto as respostas estavam bem diante deles. Há 250 milhões de anos, Yosemite era uma tranquila planície costeira. Hoje, a investigação volta a 100 milhões de anos no tempo. A região onde Yosemite se formaria está em ebulição. Vulcões tomam conta da paisagem e espirram rios de lava por toda a parte. A 3 quilômetros de profundidade, em uma câmara de rocha vulcânica, está o granito fundido de Yosemite. Os próximos 10 milhões de anos serão um período crítico para as rochas do vale. Algo ímpar está acontecendo com as pedras, tornando-as resistentes o bastante para sustentar montanhas de 900 metros de altura. A busca pelo segredo de tamanha resistência do granito de Yosemite levou os cientistas ao maior e mais íngreme bloco de granito do mundo, o poderoso El Capitan. Essa rocha é 2 vezes maior que o Empire State Building, um gigante de mais de 180 mil metros cúbicos.
El Capitan é o maior bloco de granito do Parque Nacional de Yosemite. São 900 metros de granito maciço e um dos maiores penhascos do mundo. Quando olho para cima, tenho que me segurar nas pedras, pois dá vertigem e impressão que vou cair para trás. É incrível. Escalar o El Capitan é a mais desafiadora das aventuras. Considerada impossível de conquistar, sua face rochosa vertical é quase sem contornos e possui poucas rotas de escalada até o pico. Paredões de granito são geralmente instáveis e, ao longo do tempo, sofrem desgastes pela erosão. É um mistério como um penhasco desse tamanho continua inteiro. Amostras da rocha são colhidas em busca de respostas, mas o granito de Yosemite não cede sem antes lutar. O granito daqui é muito duro e é preciso muita força para colher um pouco de material para a amostra. Enterrado na rocha está o sucesso do granito de Yosemite. Ah, até que enfim. Uma das pistas da resistência do granito está nesta amostra aqui. Os cristais dela são realmente grandes. Cristais grandes tornam a pedra mais dura porque ficam unidas, compactas e oferecem resistência ao material. Mas ainda é um mistério como esses cristais cresceram tanto e formaram rochas perfeitas. Em comparação, o granito normal, quando resfria, forma uma rocha com fatídicas rachaduras. As imperfeições deixam o granito vulnerável à erosão. Se você pegar algo muito quente e esfriar rapidamente, a tendência é rachar. Quando esfriado rapidamente, o granito forma rachaduras que vão enfraquecê-lo e deixá-lo incapaz de suportar uma montanha de 900 metros. Um penhasco de granito costuma ser cheio de fendas de 30 centímetros ou mais. Mas no El Capitan é preciso andar muito para encontrar um trecho vertical rochoso com fendas. É óbvio que algo estranho aconteceu aqui há 100 milhões de anos. O El Capitan é um único e enorme bloco de granito. Uniforme, basicamente sem rachaduras, o que torna quase impossível qualquer ação erosiva. Durante anos, as causas da estranha formação do granito de Yosemite foram um mistério. Mas o segredo estava bem diante dos olhos dos cientistas. Uma das pistas óbvias de como essa montanha se formou é o borrão escuro diagonal naquela face ali. Ela é chamada de muralha norte-americana porque dizem que a mancha parece, usando a imaginação, parece o mapa da América do Norte. E veja a Califórnia embaixo à esquerda e o Alasca mais acima, a noroeste. Ela é composta por uma rocha mais granulada e escura como esta aqui. Mas a mancha de granito escuro não é apenas um mapa dos Estados Unidos. É uma janela para os raros eventos que aconteceram dentro do granito, quando ainda enraizado nas profundezas da Terra. É um pedaço de rocha granítica, muito mais jovem, que preencheu uma fenda dentro do corpo principal de granito do El Capitan. Há 100 milhões de anos, o corpo principal de granito resfriou e começou a endurecer embaixo da Terra. Uma massa rochosa derretida penetrou em uma fenda e espalhou calor pelo corpo rochoso. Agora, o granito levaria 10 vezes mais tempo para esfriar. Enormes cristais mais rijos se formaram, selando as rachaduras da pedra. De tempos em tempos, a massa incandescente invadiu o velho e reaquecido granito de Yosemite, criando os gigantescos blocos à prova de rachaduras que hoje despontam a centenas de metros da superfície. Obviamente, por se tratar de uma rocha muito resistente, a controvérsia Whitney Muir ganha uma luz mais interessante, porque Whitney achava que a rocha se abriu e o vale afundou entre as duas grandes placas laterais. E Muir dizia que o vale foi entalhado por geleiras. Tudo isso é difícil de acreditar, já que esta rocha é muito dura. Mesmo assim, atrás de mim tem um vale de 900 metros que alguma coisa entalhou.
Na busca para entender por que o granito de Yosemite é tão resistente, os cientistas descobriram grandes cristais de granitos compactados, formando uma rocha dura e sem falhas. E a muralha norte-americana, uma prova de que o granito de Yosemite foi reaquecido de tempos em tempos, criando imensos blocos sem defeito. Há 100 milhões de anos, o granito de Yosemite estava embaixo de uma cadeia vulcânica de 3 quilômetros de altura. Rios corriam, cortando e esfriando o maleável solo vulcânico. Até que há 60 milhões de anos, quando os dinossauros já não existiam mais, o bloco sem falhas finalmente veio à tona e foi exposto aos elementos. Mas o ultra-resistente granito de Yosemite desafiou qualquer ataque e por mais de 50 milhões de anos permaneceu intacto. Seria preciso um evento cataclísmico para escavar um cânion de 900 metros de profundidade em uma das rochas mais robustas da Terra. O rio Merced, em Yosemite, corre em um vale de 900 metros de profundidade. Mas há 250 milhões de anos, não existia nenhum cânion aberto na região. Yosemite era uma planície costeira repleta de vulcões, com um bloco de granito enterrado em 3 quilômetros de rocha vulcânica. Quando o bloco finalmente rompeu, o local era um vale comum, plano, de rios rasos. Há 50 milhões de anos, a pedra desafia os poderes destrutivos da erosão. Se quiserem desvendar o mistério da formação do Vale Yosemite, os cientistas precisam investigar o momento-chave, ou 7 milhões de anos atrás, em que um cânion de 900 metros de profundidade de repente surgiu no meio do granito, uma das rochas mais resistentes do planeta. Uma pista sobre a força descomunal que venceu o granito de Yosemite pode estar no topo dos penhascos. Fendas profundas e estranhas que percorrem centenas de metros da rocha. O granito de Yosemite é resistente, mas não em todo lugar. Eu estou dentro de uma fissura bem profunda entre duas rochas. E estas fendas atravessam o Vale Yosemite e, certamente, se formaram depois da formação do granito. Agora, analisando a bússola, vejo que elas correm para o noroeste. Curiosamente, o Vale Yosemite segue na mesma direção nordeste-sudoeste. Talvez as fissuras sejam resquícios de um evento cataclísmico que dividiu a rocha ao meio, como previsto por Josiah Whitney. O respeitado pesquisador acadêmico de Yale defendia ferrenhamente que Yosemite foi dividido ao meio por forças subterrâneas titânicas que fizeram o solo desabar ao longo de uma gigantesca falha geológica. Será que Whitney realmente estava certo em seus argumentos e que a teoria da geleira de Muir eram apenas devaneios de um pastor sem instrução? Os cientistas que buscam respostas de como essas fendas gigantes se formaram utilizaram tecnologia moderna para analisar o solo abaixo de Sierra Nevada. Apesar de não encontrarem provas do cataclismo sugerido por Whitney, descobriram um evento catastrófico com consequências de grande escala. Algumas evidências sísmicas revelam que a crosta terrestre é feita de camadas. A camada externa e mais fina é o que forma o solo. Logo em seguida, encontra-se uma densa camada rochosa e embaixo do Sierra Nevada, os cientistas descobriram algo extraordinário. Na crosta inferior, falta uma imensa seção de 300 quilômetros de comprimento por 60 de largura. Esta peça representa Sierra Nevada como ela era 10 milhões de anos atrás. O topo representa a cadeia de montanhas e o fundo dela representa a crosta inferior. Em algum momento, há 10 milhões de anos, parte da crosta se desprendeu da cordilheira e despencou. A consequência imediata foi a elevação de Sierra Nevada, porque eram essas seções rochosas que seguravam a cordilheira, mas como grande parte da seção se moveu para o leste, a cordilheira inteira tombou para o oeste ao invés de oscilar no mesmo lugar. Há 7 milhões de anos, um enorme bloco da crosta inferior se desprendeu de repente. A cadeia de montanhas rachou no ponto mais crítico e se inclinou para cima. Finalmente, uma força capaz de vencer o granito super resistente de Yosemite. A enorme pressão causada pela ruptura fez o granito rachar ao longo de toda a extensão da cordilheira.
Mas ainda era um mistério como essas fendas deram origem a um cânion de 900 metros de profundidade. Os cientistas perceberam que outra grande força deve ter agido sobre o granito enfraquecido e vulnerável. Era preciso encontrar um segundo motivo. E a resposta estava a 8 quilômetros rio abaixo, em El Portal. Em uma corredeira. Neste local, o sinuoso rio Merced se transforma em uma raivosa torrente de água. Não são raras ocasiões em que a vazão chega a ser de 30 metros cúbicos de água por segundo, criando ondas traiçoeiras e redemoinhos turbulentos. Eu estou no rio Merced, a 8 quilômetros de distância do Vale Yosemite. A correnteza é extremamente forte. Tem uma série de pequenas cascatas que se formam nas pedras, o que exige muita energia e pressão ao longo do curso. Os cientistas notaram que tamanha força agindo sobre as pedras fragilizadas pelas rachaduras seria capaz de abrir caminho por entre o granito de Yosemite. A erosão do rio está concentrada ao longo do leito. E a água, então, corta as pedras como uma serra, aumentando a própria extensão do rio. É esse processo que faz as paredes do vale ficarem mais profundas. As paredes ficam instáveis, causam deslizamentos e o rio leva embora o material que se desprendeu, o que mantém esse formato em V. Os cientistas perceberam que, se o rio Merced criou um cânion em formato de V, também poderia abrir um vale de tamanha profundidade. Há 7 milhões de anos, quando Sierra Nevada se inclinou para cima, o declive da cordilheira ficou 3 vezes mais íngreme e o rio Merced surgiu forte e poderoso, correndo em direção a oeste. Como um serrote, ele fluiu em zigue-zague ao longo do granito enfraquecido pelas rachaduras. Em cerca de 5 milhões de anos, a água abriu um cânion em formato de V de 900 metros de profundidade, chegando bem no coração de Yosemite. Os cientistas que investigam como o Vale Yosemite se formou descobrirão estranhas rachaduras nas pedras, prova de que a elevação de Sierra Nevada fragilizou o granito. E a forte correnteza vale abaixo, sinal de que o rio Merced abriu um profundo cânion em forma de V em Yosemite. Mas algo ainda continua sem resposta. O singular formato de caixa do vale. Uma outra força extraordinária fez as paredes do cânion desabar e o chão do vale aplainar. A controvérsia sobre como tudo isso foi criado continua acirrada. O passado de Yosemite foi turbulento. Há 200 milhões de anos, seu calmo litoral foi sacudido por vulcões. Depois, há 7 milhões de anos, o rio Merced abriu um vale em forma de V no meio da região. Nos 4 milhões de anos seguintes, o rio correu pelo cânion ainda estreito, até que Yosemite passou por mais uma transformação radical. Há cerca de 2,5 milhões de anos, enquanto nossos ancestrais evoluíam na África, o vale em forma de V que começou a se transformar naquilo que é hoje, ou seja, um vale plano, cercado de paredões rochosos, verticais e íngremes. Foi durante esse segundo e incrível estágio da formação dos paredões que a rocha mais emblemática dos Estados Unidos se formou, o Half Dome. Esta maravilha da natureza de formato singular que há séculos intriga o homem. Sua imensa cúpula de granito tem mais de 80 milhões de metros cúbicos, mais que 1.000 estádios de futebol. E sua impressionante face noroeste é uma queda vertical de 600 metros de altura. Em 1870, o geólogo amador John Muir elaborou uma teoria radical sobre a formação do Half Dome e de outros penhascos íngremes de Yosemite. Para ele, centenas de anos atrás, a temperatura da Terra despencou e o vale ficou coberto de gelo. Eu acho muito importante nós não esquecermos de John Muir. Ele não pensou nessa ideia da noite pro dia. Ele andava, escalava, caminhava, subia no topo das montanhas e o tempo todo ficava ouvindo, observando, sentindo e tocando.
Lentamente, letra por letra, palavra por palavra, ele aprendeu a linguagem de Yosemite. Muir leu em pesquisas sobre os Alpes europeus que as geleiras eram capazes de abrir fendas na rocha sólida. À medida que desciam a montanha, esses verdadeiros rios de gelo pressionavam as paredes do vale com um peso igual a 200 caminhões por metro quadrado, arrancando blocos de pedra e deixando os paredões cada vez mais íngremes. Em geral, as geleiras transformam vales em forma de V, que são típicos dos rios, em vales em forma de U, concentrando a erosão nas paredes do vale, ao invés do fundo do vale, até atingir a forma de U e continuar desgastando e mantendo esse formato. Muir sabia que à medida que corria, a geleira desgastava e polia o leito rochoso com fragmentos de pedra depositados no fundo do vale. Depois de recuar e desaparecer, a geleira deixou para trás um vale em forma de U e marcas e ranhuras distintas. Ele sugeria que um gigantesco rio de gelo também passou pelo Vale Yosemite. Decidido a buscar evidências das marcas, por fim encontrou um pequeno trecho rochoso de 2 metros quadrados, a 9 metros do solo do vale. A superfície do granito está cheia de ranhuras e cada uma dessas marcas está associada a uma pedra incrustada na base da geleira. Até posso imaginar Muir alegando que esta é uma prova irrefutável de que o vale já foi ocupado por uma geleira. Mas se o vale era ocupado por uma geleira, por que não existem milhões de marcas de ranhuras nos penhascos? Se Muir está certo, vejamos exatamente como tudo aconteceu. Há 2,5 milhões de anos, a temperatura da Terra despencou. O Vale Yosemite se transformou em uma imensa geleira, e apenas o pico das montanhas mais altas era visto nesse mar de gelo. Durante milhares de anos, a geleira esteve em atrito com os paredões, arranhando penhascos e desbastando a pedra que mais tarde seria o Half Dome. Depois de recuar, a geleira deixou placas rochosas penduradas nos penhascos. A face instável desabou sobre o vale. Esculpindo a face noroeste do incrível Half Dome. Da mesma forma, geleiras menores subsequentes passaram pelo fundo do vale durante 2 milhões de anos, moldando penhascos verticais e removendo qualquer traço e marca de ranhuras das geleiras. Contudo, a teoria de Muir ainda apresentava um problema óbvio. E seu arqui-inimigo, o geólogo Josiah Whitney, fez questão de provocar. Se foi mesmo esculpido por uma geleira, por que o vale tem a forma de caixa e não de U, como geralmente são os vales com esse tipo de formação? Whitney atacou a teoria de Muir e defendeu com insistência que um vale quadrado e de fundo plano só poderia ter sido formado caso sua base despencasse. Whitney levantou a hipótese de que o vale não foi esculpido por uma geleira por se tratar de uma estrutura com limites laterais, cujas paredes parecem provir da queda de uma placa no meio delas. Na teoria de Whitney, o solo plano do vale seria o topo de um bloco que desabou. Na busca em desvendar o mistério do Canyon de Yosemite, os cientistas começam a investigar o fundo do vale. Os sedimentos que aqui existiam no passado eram pedregulhos grossos, seixos e areia, o mesmo tipo de pedra e sedimento encontrado nas margens deste córrego. Mas, por outro lado, o sedimento depositado no fundo do córrego é composto de pedregulho fino. O sedimento composto de pedregulho fino é facilmente carregado por água em movimento. Mas quando um rio desemboca em um corpo de água parada, o fluxo é interrompido e o sedimento se deposita no fundo. Esse é o tipo de sedimento geralmente encontrado no fundo de um lago. Outras pesquisas revelaram estranhos sedimentos similares por todo o Vale Yosemite. É a prova de que há 10.000 anos, um único lago inundou o vale inteiro. O lago atual nasce na cabeça do cânion e se estende por 8 quilômetros, mas sempre foi um mistério como esse corpo d'água se formou.
Os cientistas vasculharam o vale à procura de respostas e, perto da base do El Capitan, na extrema ponta do vale, encontraram uma elevação de terra aparentemente insignificante, mas que, na verdade, era uma importante pista de como o lago e o vale Yosemite se formaram. A elevação é composta por um estranho agrupamento de rochas que correm de um lado a outro do vale. O arco rochoso fica na descida do pé do El Cap, então é de se esperar que tenha sido formado por um deslizamento. Mas, olhando com cuidado, não é bem o caso. Não resta dúvidas de que estas pedras vieram de, no mínimo, 3 lugares diferentes do topo do vale. A pedra rosada de uma parte do vale, o granito cinza veio de outro lugar, e nesta aqui em especial, é possível ver pedaços de feldspato, mineral comum nas rochas do Pico Cathedral. A estranha distribuição de rochas é sinal de que a elevação não pode ter sido formada por um catastrófico deslizamento. O responsável, certamente, foi um evento ainda mais poderoso. Esta é uma moraina, ou restos de uma geleira que tomou conta do vale no passado. Trata-se da prova conclusiva pela qual Muir tanto esperou. As morainas se formam quando fragmentos de rochas são arrancados das paredes de um vale pela geleira, transportados dezenas de quilômetros montanha abaixo e despejados na embocadura da geleira. Os cientistas perceberam que a elevação também era a chave do mistério da formação do lago Yosemite e do vale de solo plano e nivelado. O local não era apenas uma moraina, mas uma gigantesca represa. Há 2,5 milhões de anos, o vale estava tomado por geleiras. Há 10 mil anos, a temperatura subiu e as geleiras recuaram. Uma elevação conhecida como moraina se formou na entrada do vale, represando o gelo liquefeito. O vale foi inundado, criando o enorme lago Yosemite. Os córregos, descendo as montanhas, desembocaram na água parada, despejando toneladas mais toneladas de sedimento. O sedimento obstruiu o lago, criando o incomparável vale de solo plano de Yosemite. Sabemos por evidências sísmicas coletadas nos anos 30 que o solo tem 60 mil metros de espessura. Dá para cobrir a cidade de Nova York com meio metro de sedimento. Embaixo deste lago de sedimentos foi encontrado aquilo que sempre enganou Muir. Uma depressão em forma de U, a marca registrada do típico vale formado por geleira. Trata-se da prova cabal de que as observações intuitivas e aparentemente improváveis de Muir estavam corretas. Foi o fim da teoria de Whitney de que o vale foi criado em um desabamento. Os cientistas que tentaram entender a criação dos penhascos verticais e do solo plano do vale descobriram marcas de ranhuras, evidência de que os paredões foram esculpidos por geleiras, e uma moraina glacial, prova de que o antigo lago Yosemite foi preenchido com sedimento e deu origem ao solo plano do vale. Por mais de 2 milhões de anos, as geleiras esculpiram o vale Yosemite, até que 10 mil anos atrás, as geleiras recuaram para sempre, deixando o cânion de 1,5 km de extensão que hoje conhecemos. Mas estranhas e perigosas forças ainda exercem poder sobre a paisagem de Yosemite, e as consequências são catastróficas. O Vale Yosemite foi esculpido por águas torrenciais e espessas placas de gelo. Mas hoje, uma outra força continua agindo sobre esta magnífica paisagem. São 18 horas e 52 minutos de 10 de julho de 1996. Um deslizamento de pedras abala o Vale Yosemite. Em questão de minutos, uma imensa nuvem de rochas pulverizadas engoliu o vale. Tudo indica que Happy Isles, a trilha mais utilizada do vale, foi destruída. Yosemite se pôs em estado de emergência. Quando eu cheguei aqui, a devastação do local atingido era total. Havia árvores caídas, ambulâncias por todo canto, e o caos era completo. As pessoas corriam gritando e parecia que uma bomba tinha explodido na região.
80 mil toneladas de rocha despencaram repentinamente de um penhasco. Um peso igual a 1.600 caminhões desabou sobre o vale, bateu no chão, explodiu e criou uma onda de choque. Poderosa como um tornado, a onda de choque arrancou árvores pela raiz a 1 quilômetro da zona de impacto. Foram cerca de 3.000 pessoas que subiram e desceram a trilha em um único dia, porque não sabíamos quantas pessoas estavam presas embaixo das árvores. Infelizmente, um jovem foi atingido por uma árvore e morreu, e uma moça ficou presa sob uma árvore e ficou paralítica. Uma força mortal e misteriosa, continuamente em ação em Yosemite, fez com que imensos blocos de granito ultra-resistente se desprendessem das camadas externas. Toda semana, acontece pelo menos um deslizamento de pedras em Yosemite, embora o parque receba anualmente 4 milhões de visitantes que ficam perigosamente próximos de penhascos potencialmente instáveis. A fim de descobrir a causa do deslizamento do granito incrivelmente resistente do vale, pesquisadores instalaram sensores de vibração e estações sísmicas movidas à energia solar, o que permitiu escutar as pedras. Este programa me permite ver o que está acontecendo o tempo inteiro. Por exemplo, se eu jogar esta pedra no penhasco ali na frente, acabei de produzir um mini deslizamento. E olhem só, o pico representa a pedra batendo no penhasco e rolando, depois temos o registro do mini deslizamento. O programa capta deslizamentos pequenos, mas também capta os maiores onde quer que aconteçam. O programa de registros sísmicos captou um deslizamento recente atrás do Half Dome. É a chance de Valerie Zimmer investigar por que as rochas de Yosemite estão se desprendendo, e as evidências indicam que outro evento cataclísmico ocorreu. Olhem isso. As árvores foram derrubadas como se fossem palitos de dente. O tamanho das pedras varia de uma casa a simples poeira. A análise dos dados sísmicos indicou um deslizamento de grande energia, um dos maiores dos últimos 20 anos. A violência do abalo foi equivalente a um terremoto de magnitude 2,4. Analisando aquela montanha e a quantidade de rocha que deslizou, até que a área não parece tão grande assim. Mas o tamanho engana. E deve ter rolado o equivalente a 40 casas juntas. Curiosamente, logo acima do ponto do qual as rochas se desprenderam, uma nova cúpula começa a se formar. Misteriosas cúpulas vêm se formando por todo o vale, sendo o mais famoso o Half Dome. Geleiras esculpiram sua face vertical, mas a formação do pico arredondado ainda era um enigma. Uma estranha força tem transformado os picos em cúpulas, causando o deslizamento das rochas eliminadas. No norte de Yosemite, em Olmsted Point, é possível estudar bem de perto por que as camadas externas de granito estão se desfazendo. As cúpulas estão por toda parte. Vejam essas camadas correndo em paralelo à superfície. Parecem camadas de cebola que estão se soltando. E esta parte aqui já está quase toda solta. A camada externa da rocha se dividiu em camadas, cobrindo o pico e as laterais da cúpula. São os pontos frágeis da rocha. É óbvio que alguma força em ação está levando a rocha a se desfazer desse jeito e descamar como uma cebola. A única força capaz de destruir o resistente granito do Vale Yosemite dessa maneira vem das profundezas da Terra. Há 100 milhões de anos, o granito de Yosemite começou a se formar. Escondido embaixo de 3 quilômetros de rocha vulcânica, foi pressionado e achatado em todas as direções. Ao longo de 40 milhões de anos, o teto vulcânico sofreu desgastes e a imensa pressão subterrânea diminuiu, deixando as forças titânicas fora de equilíbrio. A superfície do granito exposto tornou-se a válvula por onde a pressão acumulada foi liberada. O
granito ainda sofre uma pressão nas laterais e na base, mas a superfície está livre para se mover. Então as camadas de cima começam a se soltar paralelamente à superfície. A vazão da pressão milenar faz a superfície do granito se desfazer em camadas que aos poucos vão se soltando. Quando o topo da montanha desaba, o que sobra é um pico arredondado. Mas além dos picos, os penhascos também sofrem com a pressão. As camadas também se formam, caso a superfície seja vertical como um penhasco, criando fraturas verticais ao longo do paredão. Essas fraturas fazem a rocha se desprender e deslizar montanha abaixo. E esse é um dos maiores fatores de contribuição para os deslizamentos do Vale Yosemite. Os deslizamentos de rochas no Vale Yosemite são um legado de seu nascimento pré-histórico nas profundezas da Terra há 100 mil. A ação gradual da pressão acumulada criou uma paisagem indomada e mutante. O deslizamento de rochas é um processo natural e faz parte da constante evolução do Parque Nacional de Yosemite. Sempre fico intrigado quando alguém me pergunta o que estamos fazendo para evitar futuros deslizamentos. Mas não podemos nos esquecer de que este é um paraíso selvagem e não há nada que possa ou devesse ser feito para domar sua forma ou natureza. E que os deslizamentos nunca deixarão de acontecer. Nos últimos 150 anos, a ciência tentou entender como este magnífico vale se formou. E descobriu rochas vulcânicas, prova de que o granito foi derretido e resfriado nas profundezas da Terra. Cristais maiores, evidência de que o granito resfriou lentamente, formando rochas resistentes e sem defeitos. Corredeiras nas montanhas, o que mostra que o rio Merced abriu um cânion em forma de V. E rochas levadas por uma geleira, prova cabal de que os penhascos íngremes e o solo plano do Vale Yosemite foram esculpidos pelo gelo. Yosemite, um vale de gigantescas obras-primas geológicas. A força singular de seu granito quase perfeito forjou algumas das paisagens mais impressionantes e icônicas do planeta Terra. Um vale onde as forças subterrâneas que o criaram continuam dando forma ao seu futuro. Essas são provas vivas de que a Terra nunca é estática. Para desvendar seus segredos, uma audaciosa missão foi levada a cabo para trazer amostras do pico. Nossa viagem exploratória para descobrir a formação do Everest vai revelar antigos fósseis, cristais ocultos, clima extremo e imensas estruturas entalhadas nas montanhas. Tudo faz parte da incrível história de como nasceu nosso planeta. Everest. O Himalaia se estende por 2.400 quilômetros através da Ásia. Abriga 14 das mais altas montanhas do planeta. Uma delas sobrepuja todas as outras. O Everest. Com 8.850 metros, o Everest é a mais alta montanha do mundo. Para entender como essa montanha gigante nasceu, os geólogos precisam de evidências. Amostras de rochas do Everest. A missão é perigosa, que poucas pessoas aceitam empreender. Kenton Cole é um dos melhores alpinistas de alta altitude do mundo e vai embarcar na nossa missão geológica ao cume do Everest. Os geólogos o instruíram a apanhar amostras de rochas de 3 lugares. Uma do topo e 2 de mais abaixo. As amostras extremamente raras darão aos pesquisadores evidências cruciais. Kenton está em um campo base do Everest, estabelecido sobre rocha irregular a 5.335 metros. É dos mais altos do mundo em relação ao nível do mar. Eu estou separando o material que eu tenho de levar ao campo 2, a caminho do topo. E isso inclui vários sacos plásticos com fecho para guardar as amostras dentro. No
Nos próximos 5 dias, ele vai escalar 3.660 metros, o equivalente vertical a 8 vezes o Empire State. Kenton começa sua missão do campo base e se engaja na geleira Khumbu, um rio congelado com fendas de centenas de metros de profundidade. É uma subida traiçoeira, porque o gelo da geleira se move constantemente e enormes torres de gelo ameaçam ruir. Kenton agora tem de passar pelo trecho mais perigoso. A 6.400 metros, ele já está mais alto do que o Monte McKinley. E há uma escarpa de gelo a subir no flanco do Everest. Os ventos atingem velocidades de mais de 160 km por hora e a temperatura cai a 40 graus negativos. Já se passaram 4 dias, desde que Kenton saiu do campo base. A 7.950 metros, ele chega a um ponto de encontro entre o Everest e uma montanha vizinha, a Lhotse. Nós estamos aqui na Passagem Sul, que é o campo mais alto do mundo, a 7.950 metros de altura. É tão alto que nada consegue viver aqui. Kenton vai sair desse campo às 3 da manhã e escalar durante a noite, esperando chegar ao topo de manhã. Tá muito escuro. Também são 3 da manhã. O timing é crucial e o tempo precisa estar ideal. A época para a ascensão é curta. Os alpinistas só conseguem chegar ao topo 12 dias por ano. Kenton precisa aproveitar a oportunidade. Agora, ele entra no que os alpinistas chamam Zona da Morte. É preciso usar oxigênio para subir, porque o ar é 3 vezes mais rarefeito do que no nível do mar. 1 de cada 10 morre ao escalar o Everest. E a maior parte das fatalidades ocorre nesse trecho final. Caramba! Kenton finalmente chega ao topo do Everest. 8.850 metros. Ninguém está mais alto que a gente agora. Esta é a vista do lugar mais alto do planeta Terra. Para a maioria, o topo é a meta final. Mas para Kenton, a missão está só começando. Logo abaixo do topo, ele encontra um afloramento exposto de rocha. A primeira amostra de Kenton é rocha calcária. É frágil e fácil de quebrar. Isto é uma amostra da rocha mais alta do mundo. Uma já foi, faltam 2. Kenton desce um pouco para apanhar a próxima amostra. Logo abaixo do topo, a rocha muda. Os alpinistas chamam isso de faixa amarela por sua cor peculiar. A rocha é totalmente diferente da do topo. Olha aqui. É muito mais dura e de cor amarela. Isto é uma camada de mármore. Tá aí. Uma amostra da faixa amarela. Então é isso aqui. A faixa amarela. Já coletamos amostras. Não foi muito fácil. E vamos sair daqui. Tá começando a nevar. Mas ainda falta uma amostra. Kenton começa a longa descida para onde ele vai pegar a próxima evidência. Ele entra no Vale Oeste, um grande vale em forma de U, escavado pela geleira Khumbu. Um rio de gelo que pressiona constantemente tudo para baixo há milhões de anos. Rochas e fragmentos da geleira vêm desbastando a rocha, revelando a base do Everest. Kenton precisa tirar a última amostra dessa base de rocha branca. É granito. Estamos no Vale Oeste, no Everest, a 6.400 metros. Eu estou aqui, embaixo,
de um dos lugares mais fáceis de alcançar, a rocha. E é um paredão de granito muito alto. A rocha branca está cheia de cristais. É extremamente dura e de um terceiro tipo, diferente da pedra calcária e do mármore. Pegamos uma ótima amostra de granito. As 3 preciosas amostras, cuidadosamente guardadas, serão levadas por Kenton à Universidade de Oxford, onde serão analisadas pela maior autoridade mundial em Everest, Mike Searle. Fala aí, Mike. Esta aqui é a amostra do topo. Essa amostra veio do topo do mundo. Esta amostra, Kenton, é certamente a mais importante da expedição. Vale literalmente seu peso em ouro, geologicamente. Isso veio direto do topo do Everest. A rocha seguinte você pegou da faixa amarela. E da mais baixa ainda, veio outra rocha, um granito. Quase uma foto do Everest. É verdade. É fantástico. É. Estas são as 3 rochas principais que compõem o Everest. Todo o esforço para coletar as amostras valeu totalmente a pena. Pode Isso crer. é certo. Eu espero que sim. Agora vamos descobrir o que existe nas amostras. A amostra do topo é cortada em uma lâmina. Tão fina que a luz a atravessa. Muito bem, vamos dar uma olhada na lâmina de pedra calcária que veio do topo do Everest. A amostra do lugar mais alto do mundo revela um segredo. Interessante. O que é? O que vemos é uma seção de tronco de crinoide. Um crinoide é um lírio do mar. A partir dos registros de fósseis, a seção pode ser datada. Tem mais de 400 milhões de anos de idade. O lírio do mar é uma evidência de que o topo rochoso do Everest foi formado em um antigo ambiente marinho. Por essa evidência, a gente pode afirmar categoricamente que esta rocha começou a existir no fundo do mar, sendo que eu recolhi a rocha do lugar mais alto do mundo, do pico do Everest. Isso é uma coisa incrível. Mas isso revelou um mistério. Como pôde uma rocha com fósseis marinhos acabar no topo do Everest? A missão de recolher amostras de rochas do Everest deu 2 pistas de como isso aconteceu. As amostras mostram que a montanha é feita de 3 tipos diferentes de rocha. A rocha do cume do Everest contém fósseis marinhos, o que prova que ela começou no fundo do mar. Para entender como o fundo do mar veio a ser o topo da montanha mais alta do mundo, os geólogos precisam achar evidências com milhões de anos de idade. E devem voltar até antes da formação do Himalaia. Há 400 milhões de anos, a cordilheira do Himalaia não existia. O lírio do mar, agora fossilizado no topo do Everest, é prova de que já houve água onde agora está a grande montanha. Para entender se havia um pequeno mar interno ou um vasto oceano, o geólogo Mike Searle viajou ao Himalaia. A investigação começa no rio Garcola, que desce do alto do Himalaia e traz consigo pistas intrigantes. A pedra que eu tenho nas mãos pode parecer comum e insignificante, só um cascalho tirado de dentro do rio. Mas, na verdade, é uma pista-chave sobre a formação do Himalaia e a evolução das rochas. Parece mágica, mas quando você abre uma pedra destas, o que se revela dentro dela é um maravilhoso fóssil. E este é um fóssil que chamamos amonita. Esta criatura antiga é da família das lulas. É prova de um complexo ecossistema achado no fundo do mar. A lula gigante nadava no mar que antigamente ficava entre a Índia e a Ásia.
E essa é uma evidência-chave de que aqui já houve um oceano entre os continentes. Mas para achar fósseis marinhos no alto do Himalaia e no topo do Everest, alguma imensa força geológica deve ter empurrado o fundo do mar para cima até sair da água. Para entender como isso aconteceu, os geólogos tiveram de voltar mais de 100 anos. A primeira pista da investigação veio de um local improvável: a Antártida. Em 1910, o famoso explorador da Antártida, Robert Scott, começou sua malfadada expedição ao Polo Sul. Depois de chegar ao Polo, Scott e 5 pessoas morreram. Quando os corpos foram encontrados, entre seus pertences havia fósseis cuidadosamente catalogados. Os fósseis eram de uma antiga planta chamada Glossopteris. E há espécimes preservados no Centro Britânico Antártico. Glossopteris eram parecidas com samambaias e temos muitas evidências, raízes e folhas e troncos preservados. Os paleontólogos acreditam que foi um tipo de árvore. Fósseis desse tipo foram descobertos no mundo todo. Na Índia, na América do Sul, na África, em Madagascar e na Austrália. Um quebra-cabeça se apresentou aos geólogos. Como esse tipo de planta podia se espalhar por continentes separados por milhares de quilômetros de oceanos? Glossopteris são um fóssil importante porque não podem ter se espalhado por distâncias tão grandes, não atravessaram oceanos pelo vento ou por pássaros. Já que as Glossopteris não puderam atravessar os oceanos, só restou uma conclusão aos cientistas. Quando essas árvores viviam há 250 milhões de anos, os continentes estavam todos juntos. Eram parte de um supercontinente que os geólogos chamam de Gondwana. As Glossopteris puderam se dispersar por esse supercontinente. Mas então, Gondwana foi dividido pela ação de violentas forças tectônicas que separaram os continentes há 80 milhões de anos. A Índia se separou do supercontinente. Foi para o norte e acabou colidindo com a Ásia. Para ter o quadro total, os geólogos precisam obter a data exata dessa colisão. Novamente, recorrerão aos fósseis marinhos. Conhecemos a idade da colisão da Índia com a Ásia por vários fatores, mas o mais importante é a idade dos fósseis marinhos mais jovens preservados ao longo da área de colisão. E a idade desses fósseis é conhecida com exatidão, 50,5 milhões de anos. Há 80 milhões de anos, a Índia deixou Gondwana. Há 50,5 milhões de anos, ela colidiu com a Ásia. A Índia se deslocou 6.450 quilômetros em apenas 30 milhões de anos. Muito rápido em tempo geológico. A Índia foi para o norte, em meio ao Oceano Índico, a uma velocidade de placas tectônicas muito alta. No caso, entre 25 e 30 centímetros por ano, o que é muito rápido. É essa velocidade que vai explicar o tamanho colossal do Himalaia, porque, como em qualquer colisão, quanto mais rápida a colisão, pior a consequência. A investigação já revelou pistas que comprovam que a Índia e a Ásia já estiveram separadas. Amonitas são evidência de que já existiu um oceano entre a Índia e a Ásia. Fósseis de Glossopteris provam que a Índia já fez parte do supercontinente chamado Gondwana. O próximo passo da investigação será descobrir como a colisão intercontinental deu origem à maior montanha do mundo. A Índia fazia parte de Gondwana até há 80 milhões de anos, quando violentas forças tectônicas perturbaram o planeta, dividiram a grande massa de terra e empurraram a Índia para o norte.
Há 50 milhões de anos, a Índia colidiu com a Ásia. E pelo menos, nos 30 milhões de anos seguintes, a colisão intercontinental começou a moldar as montanhas mais altas do mundo. Traços do primeiro estágio desse processo ainda podem ser vistos no Himalaia de hoje. O melhor meio de vê-los é do ar. O alto do Himalaia é incrivelmente inacessível. Vejam a vista que temos daqui. Existe um mar de montanhas, todas com mais de 6 mil metros, devem ser centenas, impossíveis de serem escaladas por um mortal comum como eu. Isso é geologia em grande escala. E as várias formações podem ser vistas. Há grandes dobras de rochas, claramente visíveis nos flancos das montanhas. Todas as dobras que vemos nos picos Dhaulagiri e Tukche foram formadas durante a primeira parte do processo de construção do Himalaia, de modo que quando a Índia colidiu com a Ásia, o que aconteceu foi que a margem norte da Índia começou a entortar e a se dobrar. E as dobras são espetaculares vistas pela janela do avião. São muito impressionantes. Como um grande desastre de trens, a Índia colidiu com a Ásia. A terra e o fundo do oceano entre os dois literalmente se dobrou sob a enorme pressão. Mas as dobras são apenas uma parte. Só elas não explicam o enorme tamanho do Himalaia. De volta a campo, Searle sai à procura de mais pistas. Isto é uma coisa que faz a viagem valer a pena. Ficamos 5 dias subindo pela selva, pelas florestas, debaixo de chuva, mas finalmente estamos no Alto Himalaia. Olha, eu adoro essas montanhas. Vejam, os picos são realmente muito bonitos. Searle vê uma intrigante e enorme cicatriz revelada na face de uma das montanhas. É uma evidência da dramática fase seguinte da formação do Himalaia. Este é um desenho do que estamos vendo na nossa frente. Aqui a grande montanha de Dhaulagiri e as grandes dobras no pico Tukche à direita. Com esta enorme falha, maravilhosamente exposta ao longo da base do Dhaulagiri e descendo até o vale do rio Kaligandaki, embaixo. A falha é uma fratura que atravessa as montanhas. O primeiro passo na formação do Himalaia é que as rochas são dobradas, formam dobras. E quando esse processo continua até a rocha não poder mais se dobrar, as dobras então se quebram. E se o processo ainda continuar, essa dobra quebrada se arrasta e forma uma falha em ângulo suave. E é exatamente o que vemos pelo Himalaia inteiro. As rochas são formadas se dobrando e se arrastando. As rochas só podem ser dobradas até aqui. Se uma rocha for dobrada além de seus limites, ela se rompe e causa uma falha. O processo de formar falhas põe diferentes tipos de rochas uns sobre os outros. Existem falhas quando existem rochas de diferentes tipos justapostas. Então, as grandes falhas que atravessam os cumes do Alto Himalaia e o topo do Everest são rochas calcárias que foram postas sobre mármore. Vejamos o que revelaram as amostras de rocha do Everest coletadas por Kenton. A pedra calcária do topo está assentada sobre o mármore da faixa amarela. Há evidência de que o Everest nasceu inicialmente por dobras e falhas. Mas isso só explica parte da história. Para criar uma montanha do tamanho do Everest, os geólogos sabiam que devia haver outro processo de formação de montanhas em ação. Pistas exatas de como foi esse processo podem ser vistas no rio Galem de Kola.
Este rio é um grande coletor de lixo, no sentido de apanhar pedregulho erodido do Alto Himalaia no norte e varrer tudo para baixo em grandes enxurradas até as planícies da Índia no sul. Então, este lugar é ótimo para obter amostras de rochas que formam as altas montanhas a norte. Como qualquer detetive sabe, grandes coisas podem ser descobertas remexendo o lixo. Aqui é o lixo dos picos do Himalaia. Esta é exatamente a rocha que eu procurava. É um belo exemplo de gneiss de cianita, composto por essas bonitas lâminas azuis de cristais de cianita. A cianita é uma pedra preciosa e dá uma pista de como essas rochas se formaram. Este mineral é muito específico para geólogos e nos diz que esta rocha foi enterrada a profundidades de 50 quilômetros ou mais, sob alta temperatura e alta pressão. Não só a rocha foi empurrada para cima pela colisão, mas também para baixo, para o núcleo em fusão da Terra. O calor e a pressão mudaram a rocha e formaram cristais de cianita. Outra pedra do rio dá uma pista sobre o que aconteceu nessas profundidades. Esta rocha branca é granito do Himalaia. A maioria dos mais altos picos do Himalaia é formada por esta rocha. E, claro, a base do Everest é formada por esse mesmo tipo. A presença dessas estrias brancas nos diz que esta rocha foi parcialmente derretida em altas temperaturas durante o processo de formação do Himalaia. A rocha foi tão empurrada para dentro da Terra que chegou a um ponto onde a temperatura passou de 2.200 graus centígrados e começou a derreter. Uma vez derretida, pôde se mover e fluir. Imagine o Himalaia como um sistema de correias transportadoras levando rochas da placa tectônica indiana para dentro da superfície, onde foram alteradas pelo calor e pela pressão crescentes e acabaram derretendo e produzindo granito, que depois foi forçada de volta à superfície ao longo de grandes planos inclinados. Há 20 milhões de anos, esse incrível sistema de correias transportadoras estava em marcha. À medida que a Índia ia para o norte, uma faixa líquida de rocha em ebulição foi forçada para a superfície e esfriou, formando uma camada sólida de granito. É o processo de fluxo canalizado. Granitos são rochas muito leves e, quando são formadas por derretimento parcial da crosta terrestre, normalmente são empurrados para cima da crosta e formam cordilheiras de montanhas como a de Sierra Nevada ou de Yosemite National Park, por exemplo. O Himalaia é diferente. Os granitos fluem quase horizontalmente de onde se formaram, a parte sul do Planalto tibetano, para formar os altos picos do Himalaia. É esse sistema de correia transportadora que continua mantendo o Himalaia se elevando até hoje. As montanhas foram repetidamente levantadas em enormes proporções. É esse processo peculiar que explica o imenso tamanho do Himalaia. A missão de Kenton Cole ao Everest descobriu uma faixa de granito de rara espessura. Prova de que o incrível tamanho do Everest se deve ao processo de fluxo canalizado. Os geólogos que investigam como nasceu o Everest descobriram que as dobras e falhas provam como foi o processo inicial de formação.